obrigado, Senhor, por essa noite e por esse tempo que o Senhor nos dá, para podermos estarmos juntos e estudar a Tua palavra. Pedimos a Tua graça, a Tua inspiração, sabedoria sobre a vida da doutora Edmeia, que ela seja usada, Senhor, nessa noite e que nós possamos, Senhor, como uma verdadeira esponja, Senhor, absorver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Meus queridos irmãos, em primeiro lugar, eu quero pedir perdão, porque eu devia ter falado com antecedência, mas eu não falei, me perdoe. Eu vou ser mais atenta das próximas vezes. Hoje nós estamos completando a segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos, então, abrir as nossas Bíblias no capítulo 4, onde eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4, onde está escrito assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Até o término desta segunda carta, o apóstolo Paulo deixa 3 admoestações para Timóteo e apontou as razões que explicam cada uma. Aqui estão as últimas palavras para Timóteo e para a igreja. Nós vemos aqui que mais de 17 pessoas são assim que Paulo gostava de fazer amigos. Aqui ele diz, no versículo 1 ao 4, prega a palavra. Ele diz, conjuro-te. Isso é muito forte. Esse é um sério momento. É um pedido. É uma ordem solene. Pois um dia, não apenas Paulo, mas também Timóteo, estariam prestando contas a Jesus. E isso deve nos encorajar a trabalhar com zelo e fidelidade, sem temer aos homens. Nós devemos, meus irmãos, sempre lembrar que lá no final da linha estará o próprio Deus para nos dar a sua avaliação. Não podemos esquecer que somos discípulos. No versículo 2, Paulo diz, prega a palavra. É a primeira responsabilidade e todo o resto é decorrência disto. Prega a palavra. Isto significa pregar anunciando. Nos dias de Paulo, um governador tinha um arauto, um anunciador que saía pelas ruas fazendo os anúncios em voz alta, de modo que todos pudessem ouvir. Ele não era um embaixador encarregado de negociações, era um mensageiro que proclamava e tinha que ser ouvido. Não ouviria a mensagem do governador. Não ouvir a mensagem do governador naquela época, nos dias de Paulo, era muito sério. Mas abusar do mensageiro era muito pior.
Timóteo teria que anunciar a palavra. E a palavra era de Deus, com autoridade no céu e autoridade do céu, porque todos precisam hoje e sempre de ouvir essa palavra. Timóteo teria que ser diligente e alerta para não perder uma só oportunidade para pregar a palavra. Ainda a situação parecesse oportuna ou não. Porque, meus irmãos, é muito mais fácil hoje fabricar desculpas quando não queremos criar oportunidades. Só um minuto. Paulo sempre procurou um meio de pregar, fosse no tempo da corte, no tempo, na tempestade do mar e até na prisão. Ele não perdeu a oportunidade. Nós lembramos o que a Bíblia nos diz em Eclesiastes 11, no versículo 4. Quem somente observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Precisamos parar de fabricar desculpas para não anunciar a palavra de Deus. A pregação deve ser impregnada de convicção, de exortação, de conselho. É para afligir os que estão no conforto e é para confortar os que estão aflitos. Porque se há convicção sem o remédio, estaríamos aumentando o fardo dos ouvintes. Mas também não podemos encorajar aqueles que precisam de correção. A pregação da palavra tem que ser equilibrada. Não devemos esperar resultados imediatos, não. É uma semeadura. Quando semeamos, não voltamos no outro dia para colher. Precisamos ser pacientes àqueles que se opõem e sempre pregar a doutrina, a sã doutrina, a semente de vida eterna. Quando Paulo diz, aqui no versículo 2, prega a palavra, ele também diz o porquê nos versículos 3 e 4. O tempo chega e já chegou quando os homens não suportarão a sã doutrina da palavra de Deus. Eles terão desejos carnais pelas novelas religiosas, por causa da coceira de seus ouvidos mundanos, e por isso se cercarão de mestres que os satisfaçam. O fato de um pastor ter uma grande congregação não significa que ele está pregando a verdade da palavra. Uma vez que o povo rejeita a verdade, eles se voltam para as fábulas. Os mitos estão por aí. E então a congregação fica satisfeitamente cristã, confortável. Eles estão recebendo o alimento que enche a barriga deles. Eles vão para a igreja para se divertir e dizer: nós somos salvos, nós somos crentes. Engano. Nós notamos que Paulo acentua aqui dos versículos 2 a 4. Prega a palavra com doutrina, porque eles não suportarão a sã doutrina e se recusarão a dar ouvidos à verdade.
entregando-se a fábulas. Do versículo 5 ao versículo 8, ele diz assim: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Cumpre cabalmente o teu ministério. Isso é como Paulo dizer: cumpra tudo o que Deus quer que você faça. Lógico que Timóteo não teria o ministério de Paulo, mas seria muito importante para o reino de Cristo. Nesse último capítulo, capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo vai citar nomes de pessoas das quais nunca ouvimos falar, mas nem por isso elas são menos importantes no reino de Deus. Não podemos julgar o ministério pela estatística, pois Deus sempre está olhando o coração. Por isso, como nós vemos aqui no versículo 5, Paulo deveria ser sóbrio em todas as coisas. Timóteo não era apenas um pregador, ele era um soldado que deveria suportar aflições, e muitas delas, com certeza, meus irmãos, viriam dos religiosos que não queriam ouvir a verdade. Foram os religiosos que crucificaram Jesus. Eles mesmos perseguiram a Paulo até prendê-lo. Foram os religiosos que mataram Estevão. Paulo diz no versículo 5, faz o trabalho de um evangelista. Era a forma de Paulo dizer a Timóteo que nunca desistisse de ser um ganhador de almas. Isso é muito lindo. Mesmo quando nós estamos fazendo a pregação de ensino, nós não podemos fechar os olhos para aqueles que não se renderam a Jesus. Eu estava agora pregando. Eu entreguei o microfone para o pastor às 9h, como foi combinado. Mas ele quis fazer um apelo. Ele fez a coisa certa. Chamou as pessoas à frente para se renderem a Jesus. Ele é um ganhador de almas. Ele quer ver conversões. Eu fiquei triste porque eu errei, mas ele estava certo. Eu deixei vocês esperando mais uma vez. Eu peço perdão a todos vocês, porque sei que todos vocês trabalham amanhã. Nem todos os pregadores têm os mesmos dons, mas cada um pode compartilhar o mesmo interesse em salvar almas, mesmo não sendo conhecido como evangelista. Do versículo 6 a 8, Paulo aqui dá a razão pela qual ele fala tanto sobre essa responsabilidade. Ele estava partindo desta vida
e Timóteo teria que ficar no seu lugar. E, nesse momento, nós vemos o apóstolo olhando em 3 direções. Primeiro, ele olha ao seu redor. No versículo 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido em libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele viu que o seu tempo era curto. Ele não temeu a morte, meus irmãos. Mas as palavras que ele diz aqui, estou sendo oferecido, e ele fala partida, nos mostram da sua fé e confiança. Quando ele diz que está sendo oferecido, significa: César não está me matando, viu? Porém, eu vou entregar minha vida como sacrifício a Jesus Cristo. Tenho sido um sacrifício vivo, servindo desde o dia em que fui salvo. E agora eu completo tudo entregando a minha vida por ele. O tempo da minha partida, ele fala. É hora de levantar âncora e partir. Ele olhou para a morte como a libertação do jugo desse mundo, como uma oportunidade de velejar para a eternidade. Essa mesma palavra de partida significa desarmar a tenda para receber uma morada permanente, que é um corpo glorificado. Partida também significa a libertação de um prisioneiro. Paulo não seria executado, seria liberado. No versículo 7, ele olhou para trás. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Ele analisou sua vida e ministério. 2 imagens aqui são atléticas. Ele cumpriu as normas e agora receberá o prêmio. Guardei a fé. Ele olhou para o passado e não se arrependeu. Do versículo 8, ele olhou para frente. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A coroa que todo atleta vitorioso costumava receber em Roma ou na Grécia. Essa coroa era perecível. Paulo iria receber a coroa da justiça. Os juízes de Roma o condenaram, mas o justo juiz da eternidade já havia preparado para ele uma coroa. A coroa da justiça é dada pela fidelidade. Agora, eu vou ler os versículos de 9 até 22. Eu vou ler aqui. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras.
Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Aqui, esse trecho tem uma expressão geral. Seja diligente e fiel. Vem estar comigo depressa, ele diz. Paulo enviou Tíquico para assumir o pastorado em Éfeso. Assim, Timóteo poderia estar em Roma, mas teria que parar em Troade, porque Paulo precisava de sua capa, livros e pergaminhos que ele havia deixado em casa de Carpo. Antes do final da carta, Paulo pede a Timóteo, no versículo 21, que se apresse para viajar antes do inverno, porque todos os navios ficariam parados nos portos no inverno, uma vez que era muito perigoso viajar durante essa estação. Se Timóteo não se apressasse, poderia ser muito tarde quando ele decidisse voltar. Quando Paulo fala tanto a Timóteo sobre fidelidade, é porque muitos dos seus discípulos falharam. Olha o que ele fala. Demas, Demas, ele é mencionado 3 vezes no Novo Testamento. É um homem que sempre falhou. Paulo que diz que Demas amou o presente século. Provavelmente ele provou o gosto do poder do reino, mas preferiu o mundo. Demas, o médico amado do versículo 11, está em Colossenses 4, versículo 11. É o nosso querido autor do 3º Evangelho e do livro de Atos. É Lucas, o médico querido. O livro de Atos é uma carta que Lucas escreve para seu discípulo Teófilo. E Lucas era esse estudioso que se devotou e se dedicou a Paulo. Não é? Talvez essa segunda carta tenha sido ditada por Paulo e escrita por Lucas. Crescente, no versículo 10, foi enviado por Paulo à Galácia. Nada sabemos sobre ele, a não ser que foi um dos fiéis colaboradores que ficaram com Paulo até o final. Tito, no versículo 10. Lembra de Tito? Lá na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, no versículo 5, a Bíblia diz que Paulo deixou Tito em Creta. Ele era cretense. Não é? Para botar em ordem as coisas restantes lá na igreja. Tito encontrou Paulo em Nicópolis, não é? E andou com ele, mas agora é enviado para a Dalmácia. Sabe o que é a Dalmácia?
é a antiga Iugoslávia. Marcos, versículo 11, primo de Barnabé. Lembram dele? Daquela briga lá de Atos. Primeira viagem de Paulo e Barnabé. Levaram Marcos. João Marcos não aguentou a viagem, voltou. Segunda viagem. Barnabé queria levar Marcos. Paulo se rebelou e disse, não vamos levar. A Bíblia diz que houve entre Barnabé e Saulo tamanha contenda que vieram se separar. Mais tarde, você vê Paulo aqui falando de Marcos, não é? Com tanto carinho. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Eu tenho uma admiração tão grande por Marcos. Marcos é um dos meus heróis do Novo Testamento. Esse menino cresceu num lar crente, cristão. A mãe dele era aquela Maria, onde a igreja se reunia na casa dela, lá em Jerusalém. Foi lá que eles oravam ardentemente por Pedro, que estava preso. E Deus mandou um anjo libertar Pedro da prisão. Esse menino cresceu ouvindo a palavra, no meio dos santos. Ele santo também. Pedro chama João Marcos, meu filho. Um menino que tinha assim, uma vida ilibada. Ele podia ter levantado. Quando ele foi repudiado por Paulo, ele podia ter levantado uma campanha de fofoca contra Paulo lá na igreja de Antioquia, porque Paulo tinha um passado horrível e Marcos o passado ilibado. Mas Paulo se calou. Que menino santo. E agora, na velhice, preso em Roma, condenado à morte, Paulo diz, traz também Marcos, pedindo para Timóteo, porque ele me é útil para o ministério. Quando Paulo descobriu isso, eu creio que ele chorou. Sabendo que Barnabé não desistiu de Marcos e preparou Marcos para ajudar a Paulo. Não é lindo isso? Quando a gente se desvencilha dessas capas de morte, de ira, de vingança, como nós podemos ser úteis para o Evangelho? Tíquico, versículo 12. Um crente da província da Ásia, está lá em Atos 20, no versículo 10, no versículo 4. Voluntariamente, ele acompanhou Paulo e o ajudou. Ficou com Paulo na sua primeira prisão. Foi enviado a Creta para liberar Tito. Está lá em Tito 3, versículo 12. Agora ele está sendo enviado para Éfeso para liberar Timóteo. Carpo, no versículo 13, morava em Troade e hospedou Paulo e guardou os objetos de Paulo. Alexandre, o latroeiro, versículo 14, não se sabe bem, mas talvez ele tenha sido aquele que foi a Roma fazer as coisas ainda mais difíceis para Paulo. Prisca, ou Priscila e Áquila, no versículo 19, o casal que muitas e de várias maneiras ajudou a Paulo. E agora eles estão em Éfeso ajudando Timóteo. Onesíforo, olha, Onesíforo, aqui em 2 Timóteo 1, versículos 16 e 17, eu vou ler. 1. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Esse é o Onesíforo, não é?
Erasto, versículo 20, que deve ter sido o tesoureiro em Corinto, e o mesmo que ministrou com Timóteo na Macedônia. Trófimo, no versículo 20, em Éfeso, ele era muito amigo de Tíquico e ajudou muito a Paulo naquele levante de Jerusalém, lá em Atos 21. Você lê isso no versículo 28. Esse Trófimo serviu em Mileto, mas agora estava doente. Dessas pessoas e outras que serviram com Paulo, muitos nomes estão esquecidos dos homens, mas com certeza estão registrados no livro da vida do Cordeiro de Deus. A graça seja convosco. No versículo 22. Será que esse foi o adeus de Paulo? A graça seja convosco. A Bíblia não escreve sobre os dias finais de Paulo, mas a história nos diz que ele foi condenado e sentenciado à morte, levado para fora da cidade e decapitado. Timóteo e os outros discípulos continuaram o trabalho. Como John Wesley disse certa vez, Deus enterra seus trabalhadores, mas o trabalho continua. O trabalho hoje continua em você, continua em mim, continua através de nós, de cada um filho de Deus. Paulo foi decapitado, mas o trabalho dele permanece para a eternidade. Que o seu e o meu continuem também. Que possamos, no final, dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, que a coroa da justiça, que está reservada para nós pela nossa fidelidade, chegue até nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que tenha misericórdia de todos nós. Amém, meus irmãos. Muito obrigada. Amém. Irmãos, tem alguém que tem alguma pergunta? Gostaria de fazê-la agora? Não, pastor, nós temos uma. Diga. O Alexandre de 2 Timóteo 14 aqui, o latoeiro, é o mesmo de 1 Timóteo 1:20? Não se sabe. Ok. Por isso que eu nem mencionei. Não se sabe. Ok. Então, tá bom. Mais alguém, gente? Alguém tem? Deixa eu ver, acho que tem algo escrito aqui. Deixa eu ver se tem uma. Não, é só um amigo. Eu creio que não tem mais perguntas, doutor Dimeia. Então, pastora, semana que vem eu vou estar pregando terça-feira. Eu chego no Rio, daqui de Recife, eu vou para Caruaru, de lá eu vou dar o congresso em Gravatá, volto para Caruaru para encerrar o congresso na primeira igreja batista de Caruaru, e segunda-feira de madrugada a gente sai para Santa Cruz do Capibaribe para fazer as compras de roupa para a casa de Marimar. Nós voltamos para pegar as malas em Caruaru para chegar no Rio 10 horas da noite. Mas 5 horas da manhã a gente tem que estar saindo para Nepomuceno. Nós vamos passar em Petrópolis, pegar uma irmã, tomar café da manhã em Barbacena para almoçar lá, porque de noite eu prego. É aniversário da cidade. 23 não, 23 a senhora pode fazer. 23 eu posso fazer? Ela avisou. Então tudo bem. A menina mandou dizer que eu tinha perguntado, que eu disse que eu tenho esse compromisso terça-feira. Eu retiro tudo. 23, a moça... Não. Hein? 30 não, 23. 23.
eu posso pregar. Mas eu não posso. Eu vou pregar e eu vou começar a carta de Tito. Tá Uhum. bom? Pastora, vamos começar a orar para ver qual é a próxima. Ok, O estudo. exatamente. Tá bom? Então, 23 a senhora vai fazer. Eu vou fazer. Hein? 30. 30 não. Mas Ok. 23. Então, semana que vem tem, e daí na outra semana, que é a última de agosto, não. Então, tá bom. Muito obrigada. Pastora, Deus- se mudar, a princípio fica tudo certo de nós nos encontrarmos semana que vem, mas se mudar alguma coisa, a senhora precisar fazer Eu- isso, a senhora avisa, Muito obrigada. tá bom? Tá Que Deus bom. abençoe, que Deus abençoe a todos, que nos dê uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, de descanso. Foi uma bênção, vocês se cuidem aí. Que Deus continue abençoando aí onde vocês estão, no Recife, os irmãos que estão no Brasil, os que estão aqui. Que Deus guarde a cada um de nós e nos cubra com o seu sangue, nos livrando de todo mal, de todo perigo, e nos dando a sua paz, que é tudo que nós necessitamos. Amém? Amém. Amém. Um grande beijo para vocês. Então Amém. tá, que Deus Amém. abençoe, bom Tchau. descanso. Não Edmeia esqueçam de tá orar linda de pela azul. Tânia. Não esqueçam de orar pela Tânia. Não esqueçam de orar pela Tânia, pastor. Ela vai estar Ela vai operar quando? ela já sobe semana que vem lá para New Jersey. Aí ela opera dia 13, eu acho. Oba! Mas a gente não vai vê-la mais, né? Ela já se despediu, já. E semana que vem ela já vai. Começa todos os exames e o que ela precisa para a cirurgia. Tá bom? Ela pediu para... Pastora, você lembra aquele dia que nós estávamos indo para aquele congresso de mulheres onde eu preguei sobre cantares? Lembro. Você disse que estava orando para que Deus abrisse o coração e abrisse os céus para que Tânia fosse submetida à cirurgia. É. Quantos anos fazem? A pastora faz o quê? Uns 5 anos? E ele respondeu, hein? Faz uns 5, 6 anos, exatamente. Graças a Deus, né? Graças a Deus. A Deus. A saúde dela, né? Que Deus abençoe, que dê tudo certo. Tá bom. Ela está ficando bem apreensiva. Tá, mas ela está perdendo peso também. Ela está perdendo peso também, isso é bom. Uhum. Muito. Graças a Deus. Então, tá bom. Que Deus Beijo. abençoe. Beijo para vocês. Se cuidem. Que Deus abençoe. Tchau. Amém. Dá um beijo Boa para ele. noite. Pode deixar, dou sim. Tchau. Tá, tchau.